Eu estava ao lado de Horácio, o meu pai, a dor da sua fragilidade visível nos seus olhos cansados. O 70° aniversário, que planeei para trazer um raio de sol, lembrava-me do meu sacrifício, a carreira abandonada por ele. Enquanto vozes alegres tentavam disfarçar a tensão, Diogo, o meu irmão, levantou-se com um sorriso sinistro. Pai, amigos, tem uma novidade, declarou, a voz gélida. Decidimos, a casa será vendida. E o pai, para uma instituição adequada. O meu mundo desabou. Uma promessa silenciosa ecoou, eu não permitiria. Aquela promessa silenciosa, feita no turbilhão da sala de estar, não era apenas uma reação ao choque. Era o culminar de anos, de sacrifícios, de uma dedicação que eu pensara ser inabalável, mas que agora se sentia como areia entre os dedos. A verdade é que o meu mundo, a minha identidade, havia sido moldado pelo dever. Eu tinha 32 anos quando meu pai, Horácio, adoeceu gravemente após a morte da minha mãe. Ela foi a rocha da nossa família, e sem ela, a casa pareceu esvaziar-se de vida, e o meu pai, de vitalidade. Eu estava numa fase promissora da minha carreira de arquiteta, com projetos entusiasmantes e a perspectiva de um futuro brilhante. Contudo, vê-lo definhar, perdido e vulnerável, fez-me tomar uma decisão que, na altura, parecia a única possível. Larguei tudo. Deixei para trás os esboços, os clientes, os sonhos de construir cidades, para reconstruir o mundo do meu pai. Não me arrependo do amor que dei, mas a culpa por ter abandonado aquela parte de mim, por ter deixado o meu potencial inexplorado, era um sussurro constante no fundo da minha mente. Os meus irmãos, Diogo e Lara, estavam ocupados com as suas próprias vidas e ambições. Diogo, sempre focado em dinheiro e estatuto, visitava esporadicamente, oferecendo conselhos não solicitados sobre investimentos ou o futuro da propriedade da família, como ele gostava de chamar a nossa casa. Lara, a mais nova, era uma alma mais influenciável, facilmente seduzida pelos esquemas de Diogo ou pela sua própria busca por validação social. Eles viam o pai como uma responsabilidade, ou pior, como um recurso a ser gerido, enquanto para mim, ele era tudo o que me restava. Foi neste vácuo que Patrícia apareceu. Uma enfermeira particular que contratamos por recomendação de um amigo distante da família, inicialmente parecia a resposta às minhas preces. Tinha um sorriso doce, um ar de eficiência e uma capacidade notável de acalmar Horácio. A minha mãe mal havia partido, e Patrícia instalou-se na rotina da casa com uma naturalidade alarmante. Em poucos meses, a sua presença deixou de ser meramente profissional e transformou-se em algo mais íntimo. Horácio, ainda fragilizado pela perda e pela doença, parecia encontrar conforto na sua atenção constante. Ela era incansável, sempre ao lado dele, a sussurrar-lhe palavras reconfortantes, a preparar-lhe os pratos favoritos, a arranjar a casa como se fosse a sua. Eu observava, primeiro com alívio, depois com um crescente desconforto. Patrícia tinha uma forma de se tornar indispensável, tecendo uma teia de dependência à sua volta. O seu tom de voz tornava-se ligeiramente possessivo quando eu perguntava sobre os medicamentos de Horácio ou a sua rotina diária. Não se preocupe, Mariana, está tudo sob controle, dizia, com um sorriso que não chegava aos olhos. Pequenos incidentes começaram a acumular-se. Eu notava que Horácio parecia mais sonolento em certas alturas do dia, ou que ela o desencorajava subtilmente a fazer as suas caminhadas habituais, alegando fadiga. As suas respostas eram sempre vagas, demasiado perfeitas. Sentia um nó na garganta, uma intuição gélida a instalar-se. Algo estava errado com Patrícia. A sua doçura parecia uma máscara, e por trás dela, eu via uma sombra que me avisava para não baixar a guarda. E, para meu espanto e desgosto, pouco mais de um ano depois da morte da minha mãe, Horácio anunciou que ele e Patrícia iriam casar. A sombra na casa da família aprofundou-se. A sombra que Patrícia lançava sobre a nossa casa não era apenas figurativa, rapidamente se materializou em mudanças subtis, mas perturbadoras, no comportamento do meu pai. O sorriso forçado que ele passou a exibir com frequência parecia uma tentativa de agradar, mas os seus olhos, antes tão cheios de vida, começaram a mostrar um vazio, uma névoa que me assustava. Ao longo das semanas que se seguiram ao anúncio do casamento, uma união que eu me recusava a reconhecer, notei que Horácio estava invariavelmente mais sonolento. Acordava tarde, cochilava no sofá à meio da tarde, e mesmo durante as refeições, os seus olhos por vezes esbugalhavam-se como se estivesse a lutar para se manter acordado. Tentei ignorar, atribuir à idade, à doença, ao luto prolongado, mas a consistência da sonolência era preocupante. Pai, tudo bem? Parece um pouco cansado, eu perguntava, o coração apertado. Ele piscava, como se saísse de um transe. Sim, Mariana, sim. A Patrícia deu-me o meu chá de ervas, sabes, para me acalmar. Tão atenciosa, não é? O chá de ervas era uma nova adição à rotina de Patrícia, sempre servido antes das refeições ou à noite.
Não era apenas a sonolência. A confusão começou a surgir em episódios cada vez mais frequentes. Uma tarde, enquanto folheávamos um álbum de fotografias antigas, o meu pai apontou para uma imagem da minha mãe, sorridente num piquenique de família, e perguntou: "Quem é esta, Mariana? Parece-me familiar." O meu estômago gelou. "É a mãe, pai," eu disse, a voz embargada. Patrícia, que entrava na sala com um tabuleiro de bolachas, apressou-se a intervir, com um sorriso compreensivo. "Ah, Horácio, a tua memória. Já te contei que o doutor Almeida disse que é normal, com a idade." "Não é nada." Ela lançou-me um olhar rápido, quase imperceptível, de aviso. Eu observei como Patrícia controlava rigorosamente o acesso à medicação do meu pai, sempre afirmando que o fazia para não haver enganos. Os frascos de comprimidos ficavam trancados, e ela era a única a administrá-los. Se eu perguntasse sobre uma determinada dose ou horário, as suas respostas eram evasivas, cheias de jargão médico que ela parecia dominar perfeitamente. "É uma nova prescrição para o sono, Mariana. O doutor Capor, de Lisboa, recomendou. Ajuda-o a relaxar." Sempre tinha uma explicação pronta, sempre demasiado suave, demasiado convincente. E eu, com a minha culpa por ter abandonado a minha carreira, sentia-me menos qualificada para questionar. Aos poucos, Patrícia começou a isolar Horácio. Se os meus amigos, George e Marta, os antigos vizinhos, ligavam para visitar, Patrícia dizia que o meu pai estava a descansar ou não se sentia bem para visitas. "Ele precisa de paz, Mariana," ela justificava, sempre com uma preocupação exagerada. "Excitação faz-lhe mal." O mesmo acontecia com as minhas chamadas telefônicas para Lara e Diogo. Eles, já naturalmente distantes, acabaram por diminuir as suas visitas, aceitando as desculpas de Patrícia sem hesitação. A minha irmã, Lara, ligava-me de vez em quando, expressando preocupação, mas nunca questionando Patrícia diretamente. Era como se a minha casa se estivesse a tornar uma fortaleza, com Patrícia como a guardiã. À noite, depois de Patrícia se recolher, eu esgueirava-me até ao quarto do meu pai. Ele dormia profundamente, por vezes roncando de forma irregular. Eu observava-o, o coração a doer com a imagem daquele homem outrora vibrante, agora tão vulnerável. Sentia um frio na espinha, uma certeza crescente de que a névoa nos seus olhos não era apenas a idade, mas algo mais sinistro. Comecei a fazer as minhas próprias anotações discretas, as horas em que ele parecia mais confuso, as vezes em que Patrícia lhe dava o chá de ervas, as desculpas que ela usava para mantê-lo afastado. Eu precisava de mais do que intuições. Eu precisava de provas. E a cada dia que passava, os sinais de alerta gritavam mais alto na minha alma, exigindo que eu agisse antes que fosse tarde demais. O 70-grau aniversário era para ser um bastião contra a maré crescente de inquietação. Decidi que, por um dia, a sombra de Patrícia e os sussurros da minha intuição seriam postos de lado. Esforcei-me para que cada detalhe fosse perfeito, um lembrete do carinho e da alegria que ainda podiam existir dentro daquelas paredes. As velas cintilavam, o cheiro do bolo caseiro preenchia a cozinha, e fotografias de momentos felizes enfeitavam a sala de estar, na esperança de despertar a memória do meu pai. Convidamos os amigos de sempre da família, George e Marta, que, apesar das desculpas esfarrapadas de Patrícia para os manter afastados, aceitaram o meu convite com um entusiasmo comovente. Lara, a minha irmã, também apareceu, trazendo um presente vistoso e um sorriso forçado que denunciava a sua habitual ambivalência. Até Diogo, para minha surpresa, fez uma aparição pontual, vestido com um dos seus fatos caros, embora o seu olhar escorregadio revelasse que a sua presença era mais por formalidade do que por afeto genuíno. A música suave preenchia o ar, e por breves momentos, o riso do meu pai, autêntico e sem a nuvem de confusão, deu-me uma falsa sensação de esperança. Ele parecia mais alerta, mas ele mesmo, talvez impulsionado pela energia dos amigos e pela raridade de ser o centro das atenções, sem a vigilância constante de Patrícia. Ela, claro, pairava por perto, com o seu sorriso perfeitamente ensaiado, mas mantinha uma distância invulgarmente maior do meu pai, quase como se soubesse que os olhos dos outros a observavam. Estávamos a cortar o bolo, com todos a cantar parabéns a você, quando Diogo, com um movimento inesperado, bateu levemente no copo com uma colher, fazendo o tilintar ecoar pelo silêncio momentâneo. "Atenção, por favor." Começou ele, o seu sorriso transformando-se num esgar de autossatisfação. Eu senti um calafrio. "Pai, amigos, tenho uma novidade que vai aliviar a todos." Depois de muita deliberação, eu e a Patrícia, e o próprio pai, claro, que concordou, decidimos que é a altura de uma mudança. A casa. Esta casa, com a sua manutenção exigente, será vendida. Um burburinho chocado percorreu a sala. George e Marta trocaram olhares de descrença.
Lara, ao meu lado, empalideceu. O meu coração começou a bater descontroladamente. Mas Diogo não tinha terminado. E o pai, continuou ele, a voz gélida e inabalável, precisa de cuidados mais especializados do que os que a Patrícia ou a Mariana podem dar. Já encontramos um lar de idosos de excelência, com todas as comodidades. É o melhor para ele, para a sua saúde e para o futuro da família. As palavras caíram sobre mim como pedras geladas. Vender a casa? Mandar o meu pai para um lar? A casa que a minha mãe amava, onde Horácio tinha construído toda a sua vida, era agora um mero ativo a ser liquidado. Olhei para o meu pai. O sorriso desapareceu do seu rosto, substituído por uma expressão de pânico e incompreensão. Ele tentou falar, mas apenas um murmúrio confuso escapou dos seus lábios. Patrícia, com um sorriso tranquilizador, apertou-lhe a mão. Era uma performance perfeita, o filho preocupado, a madrasta solidária, o pai confuso que havia concordado. A raiva ferveu-me nas veias, suplantando a tristeza, o medo, o desespero. O ar na sala parecia rarefeito. Os convidados, antes alegres, agora trocavam olhares embaraçados e consternados. Alguns tentaram intervir, mas Diogo, com a sua arrogância habitual, rapidamente os calou com a sua retórica sobre o melhor interesse do pai. Olhei para Lara, à espera de uma reação, mas ela baixou os olhos, talvez envergonhada, talvez sem saber como reagir. Naquele momento, enquanto as peças do quebra-cabeça se encaixavam com uma clareza brutal, a sonolência do meu pai, a sua confusão, o controlo de Patrícia sobre a medicação, o isolamento, percebi que isto não era apenas sobre uma casa ou dinheiro. Era sobre a dignidade do meu pai, a sua vida, a sua memória, tudo o que eu tinha dedicado anos a proteger. O desespero inicial, que me ameaçou engolir, transformou-se numa chama ardente de determinação. A promessa que eu fizera no meu coração, de não permitir que o meu pai fosse magoado, solidificou-se. Não, eu não permitiria. Não permitiria que Patrícia e Diogo transformassem a minha casa num mero negócio. Não permitiria que despojassem o meu pai da sua identidade e do seu lar. A minha intuição tinha se transformado em certeza, e a certeza exigia ação. Era a altura de lutar, com tudo o que tinha, pela justiça e pela proteção do homem que me tinha dado tudo. A festa dissolveu-se num silêncio pesado, os convidados a sair apressadamente, constrangidos, deixando-me a sós com a fúria e o desespero que fervilhavam dentro de mim. O grito silencioso de justiça ecoava na minha mente, e sabia que não podia enfrentar aquela batalha sozinha. Havia apenas uma pessoa em quem confiava, verdadeiramente confiava, para partilhar o abismo que se abrira diante de mim, o tio Vitor. O irmão mais velho da minha mãe, Vitor, sempre foi o farol de sensatez na nossa família, um porto seguro para os desabafos e dilemas. A sua voz calma e os seus conselhos ponderados eram um bálsamo para minha alma turbulenta. Liguei-lhe na manhã seguinte, a voz embargada enquanto tentava recontar os acontecimentos surrealistas da noite anterior. Ele ouviu-me em silêncio, a sua respiração audível ao telefone, o choque a atravessar a linha. Vender a casa? Mandar o Horácio para um lar? Não te preocupes, minha querida, disse ele, finalmente, a sua voz mais firme do que eu esperava. Isto não vai acontecer. Eu vou ajudar-te. As palavras de Vitor foram um alento, mas a ferida da traição ainda estava fresca. Como era possível que Diogo, o meu próprio irmão, pudesse fazer uma coisa destas? E Patrícia, com a sua máscara de doçura, tinha me enganado tão habilmente. A minha capacidade de confiar estava estilhaçada, um vidro partido que eu não sabia se conseguiria remendar. Olhava para cada rosto, cada sorriso, com uma nova cautela. Vitor foi o primeiro a dizer: precisamos de um advogado, Mariana. Alguém em quem possas confiar plenamente. Não podemos ir para esta guerra sem armas. A primeira pessoa que me veio à mente foi Miguel. Miguel e eu tínhamos nos conhecido na faculdade de arquitetura. Partilhávamos não apenas a paixão pela estética e pela funcionalidade dos espaços, mas também um certo idealismo, uma crença na justiça, que nos uniu em várias discussões noturnas sobre o futuro e o mundo. Ele, ao contrário de mim, seguiu outro caminho depois de se formar, decidindo que a sua paixão estava na lei, não nos tijolos e argamassa. Continuávamos a manter contato esporádico, cafés rápidos e mensagens trocadas, e eu sempre o admirei pela sua integridade e mente afiada. Era o homem certo, o aliado certo, mas a ideia de expor a podridão da minha família a alguém de fora era dolorosa. Hesitei por um momento antes de discar o número dele. Esta era uma situação que exigia uma frieza e um conhecimento que eu não possuía. Quando Miguel atendeu, a sua voz familiar trouxe um estranho conforto, mesmo através da minha ansiedade. Mariana? Há quanto tempo? Tudo bem contigo? Não, Miguel. Não está, respondi, a voz tremendo ligeiramente.
Não está nada bem. Preciso da tua ajuda. De forma desesperada. Encontramo-nos no dia seguinte, num café discreto, longe dos olhos curiosos de Patrícia ou Diogo. Contei-lhe tudo, os detalhes sórdidos do comportamento de Patrícia, as suas mentiras, a manipulação do meu pai, o anúncio chocante de Diogo na festa. Não poupei pormenores, a vergonha misturada com a urgência. Miguel ouviu atentamente, os seus olhos escuros fixos em mim, uma ruga de preocupação profunda na testa. Ele não me interrompeu, permitindo que eu despejasse toda a minha frustração e medo. Isto é grave, Mariana, ele disse, depois de eu terminar, a sua voz mais séria do que eu alguma vez ouvira. Abuso de idosos, fraude, e possivelmente coação. Precisamos de agir rapidamente e com inteligência. Qualquer passo em falso pode alertá-los e complicar tudo. Naquele café, entre o cheiro a café e o tilintar das chávenas, começamos a traçar os primeiros passos da nossa batalha. Não era apenas eu contra Patrícia e Diogo, agora éramos três. Eu, com a minha determinação inabalável, Vitor, com a sua sabedoria e apoio moral, e Miguel, com a sua mente jurídica afiada. Era o início da minha equipa, uma pequena fortaleza contra a escuridão que ameaçava engolir o meu pai e a nossa herança familiar. O caminho seria longo e árduo, mas pela primeira vez em muito tempo, senti uma centelha de esperança aquecer-me o coração. A centelha de esperança que Miguel e o tio Vitor acenderam rapidamente se transformou numa chama de determinação. Sabia que não podia esperar, cada dia era um risco para o meu pai. A minha missão era clara: reunir provas irrefutáveis, montar um dossiê que Miguel pudesse usar para desmantelar a teia de mentiras e manipulação de Patrícia e Diogo. A casa tornou-se o meu campo de investigação, e eu, uma detetive relutante, com o coração em frangalhos, mas a mente afiada pela fúria, comecei a documentar tudo com um cuidado quase obsessivo. O meu telemóvel, antes um objeto de distração, transformou-se numa ferramenta de vigilância. Tirava fotografias discretas do meu pai adormecido no sofá à meio da tarde, dos frascos de medicação que Patrícia guardava no armário trancado, de qualquer documento que ela pudesse deixar à vista por um momento. As minhas anotações, antes esporádicas, tornaram-se um diário sombrio e meticuloso. Registrava os horários precisos em que Patrícia lhe dava o chá de ervas, os episódios de confusão do meu pai, as suas desculpas para o isolar de amigos e família. Cada linha era uma pontada no meu coração, mas cada palavra era uma arma em construção. A ideia de instalar câmaras ou microfones na casa surgiu-me várias vezes, mas a logística era complicada, o risco de ser descoberta era enorme. Patrícia era astuta, e eu não queria dar-lhe razões para aumentar a sua vigilância. Optei por ser a minha própria câmara e microfone, observando, memorizando, registrando cada detalhe. O meu olhar fixou-se nos hábitos de Patrícia, na sua rotina, à procura de uma abertura, de um lapso. E a abertura surgiu, como que por obra do destino, na forma de um telemóvel desprotegido. Uma tarde, Patrícia esqueceu-se do seu telemóvel a carregar na sala de estar enquanto preparava o almoço. A curiosidade e a urgência foram mais fortes que a minha hesitação. Com o coração aos saltos, peguei no aparelho. A sua última conversa estava aberta, e o nome Diogo saltou-me à vista. Não havia código. Percorri as mensagens com os dedos trêmulos, e o que encontrei fez o meu sangue gelar. O velho está cada vez mais confuso, como combinamos, Patrícia tinha escrito. Com o chá e as doses que ajusto, ninguém vai duvidar da demência dele. A resposta de Diogo foi igualmente chocante: excelente. Assim assinamos a venda da casa sem problemas. O Dr. Capor, de Lisboa, nem vai ter tempo de o avaliar devidamente. Já tens os contactos do Frank, o agente imobiliário? Precisamos de acelerar isto. Vender a casa é a prioridade. Patrícia respondeu prontamente: já falei com o Frank. Ele disse que o mercado está favorável. E não te preocupes com o Capor, controlo a medicação e as visitas. A minha parte é 50%, certo? E aquele dinheiro da conta dele, também. Diogo confirmou: metade para mim, metade para ti, como combinamos. A casa e o que houver nas contas. A Lara não vai levantar problemas, é fácil de manipular. A Mariana é a única que me preocupa, mas ela não tem provas. Li e reli as mensagens, as palavras dançando diante dos meus olhos como demônios. A frieza da sua conspiração, a crueldade com que se referiam ao meu pai como o velho, o descarado planeamento para roubar tudo o que era dele. O meu irmão e a minha madrasta. As lágrimas escorriam pelo meu rosto, mas não eram de tristeza, eram de uma raiva pura e ardente. Tirei fotografias de cada mensagem, de cada detalhe da conversa, usando o meu próprio telemóvel. Aquilo era ouro. Aquilo era a prova que eu precisava. No entanto, as mensagens só confirmavam o como, não o que, exato dos medicamentos.
Aceder aos comprimidos do meu pai era o próximo passo vital. Patrícia mantinha tudo trancado a 7 chaves, e os frascos que eu já tinha visto tinham etiquetas genéricas, sem a dosagem clara. Um dia, Patrícia teve uma emergência familiar e teve de sair da casa por algumas horas. Antes de sair, com uma rara demonstração de desorganização, ela deixou as chaves do armário da medicação em cima da mesa da cozinha. O meu coração batia como um tambor enquanto me aproximava. Com as mãos trêmulas, abri o armário. Vários frascos estavam lá, alguns com rótulos de farmácia, outros apenas com o nome de Patrícia escrito à mão. Peguei num pequeno saco de plástico esterilizado e, com o máximo cuidado, retirei um comprimido de cada frasco que parecia estranho ou novo. Não podia faltar nada, não podia deixar rastros. A minha respiração estava presa na garganta enquanto fechava o armário e repunha as chaves no lugar exato. Com as mensagens no meu telemóvel e as amostras de medicação escondidas, sentia que tinha acabado de desarmar as primeiras minas num campo minado. Mas sabia que a batalha estava longe de terminar. A cada dia que passava, o perigo que o meu pai corria tornava-se mais real, mais tangível. A urgência de agir era esmagadora. A urgência de agir era esmagadora, e a primeira pessoa que contactei foi Miguel. Mal tive oportunidade de me afastar da casa sem levantar suspeitas. Expliquei-lhe tudo, com a voz embargada pela raiva e pela ansiedade, partilhando as mensagens comprometedoras de Patrícia e Diogo, e a minha descoberta dos comprimidos suspeitos. Houve um silêncio tenso do outro lado da linha antes que ele respondesse, a sua voz grave. Mariana, isto é exatamente o que precisávamos. Provas irrefutáveis. Mas a situação é mais delicada do que nunca, disse Miguel, a respiração pesada. A manipulação de medicação para simular demência é um crime gravíssimo. E a intenção de vender a casa sem o consentimento válido do teu pai complica ainda mais. Encontramo-nos novamente no mesmo café discreto, agora com o tio Vitor também presente, que, apesar da sua idade, parecia mais alerta do que nunca, os seus olhos azuis fixos em Miguel. Miguel desenhou num guardanapo, tentando simplificar a complexidade legal. O primeiro e mais urgente passo é proteger o Horácio legalmente. Presumo que Patrícia tenha uma procuração, ou está a tentar obter uma. Precisamos de uma nova procuração, onde tu, ou alguém de confiança como o tio Vitor, sejas o procurador. Mas para isso, o teu pai precisa de ser avaliado por um médico independente para testar a sua capacidade mental. Mas e se ele estiver sob o efeito dos medicamentos? Perguntei, sentindo um frio na espinha. Eles fizeram-no parecer confuso de propósito. Precisamente, Miguel assentiu. É por isso que precisamos de um especialista em geriatria, alguém que saiba identificar os sinais de abuso medicamentoso e que possa fazer uma avaliação imparcial. O Dr. Kapor, de quem falaste antes, é uma boa pista, mas precisaremos de um encontro que Patrícia não possa controlar. O tio Vitor interveio, e a lei portuguesa de proteção ao idoso, Miguel? Não há algo que impeça esta gente de fazer o que quer. Miguel assentiu. Sim, tio Vitor. A lei prevê mecanismos de acompanhamento de maiores, para proteger pessoas que, por doença ou outra razão, não conseguem gerir os seus bens ou interesses. Podemos instaurar um processo de acompanhamento, o que daria a Mariana ou a outro familiar próximo poder legal para gerir os assuntos do Horácio, protegendo-o de abusos. Mas esse processo pode ser demorado. A procuração é a via mais rápida para impedir a venda da casa. Em paralelo, podemos preparar o caso para as acusações de abuso e fraude. Ele fez uma pausa, olhando para nós com seriedade. Isto implica custos, Mariana. Perícias médicas, honorários, burocracia. Não será barato. Aquelas palavras trouxeram-me de volta à realidade brutal. Eu tinha abandonado a minha carreira, as minhas poupanças não eram vastas. Senti um nó na garganta. Eu arranjo, Miguel. Tenho algumas poupanças, e... Não te preocupes com isso, minha querida, interrompeu o tio Vitor, pousando a mão no meu ombro. Eu ajudo com o que for preciso. O Horácio é meu irmão. Não vou permitir que o despojem do que é dele. A sua solidariedade trouxe-me um alívio imenso, embora a vergonha de precisar de ajuda financeira me mordesse. Os riscos são elevados, Mariana. Alertou Miguel. Se Patrícia e Diogo descobrirem o que estamos a fazer antes de termos tudo em ordem, eles podem acelerar os planos deles para vender a casa, ou pior, intensificar a medicação do teu pai para torná-lo ainda mais incapacitado. Eles podem até tentar culpar-te de manipulação, ou de te aproveitares da situação. Precisamos de ser cirúrgicos, de agir na sombra até ao momento certo. A ideia de eles acelerarem os seus planos gelou-me o sangue. E se tentassem mudar o testamento? Se o levassem para fora de casa antes que pudéssemos intervir?
Então, como agimos discretamente? Como contactamos o Dr. Kapor sem que Patrícia desconfie? Precisamos de ser espertos. Vamos usar o pretexto de uma consulta de rotina, algo que Patrícia não consiga recusar sem levantar suspeitas. E tu, Mariana, vais ter de continuar a manter a fachada. Não lhes des qualquer indício de que sabes o que eles estão a fazer. Cada sorriso de Patrícia, cada conselho de Diogo, vais ter de recebê-lo com um aceno de cabeça, enquanto por dentro, te preparas para a batalha. Senti o peso das palavras de Miguel. Viver sob aquela máscara, a fingir ignorância enquanto a verdade me devorava, seria excruciante. Mas não havia alternativa. Pelo meu pai, eu faria o que fosse preciso. A sala do café, antes um refúgio, agora parecia um quartel-general de guerra. Com a ajuda de Miguel e do tio Vitor, eu tinha as armas. Agora, precisava de aprender a usá-las, discretamente, com precisão, antes que fosse tarde demais. Apesar do peso esmagador da dissimulação, a necessidade de agir mantinha-me firme. Miguel e Vitor trabalharam nos bastidores, e eu, na frente, com um sorriso forçado nos lábios, gerindo a logística para a consulta do meu pai. Conseguimos agendar um encontro com Adra Kapor, uma especialista em geriatria de renome que Miguel contactara através de colegas. O pretexto? Uma segunda opinião sobre a medicação do pai, algo que Patrícia, na sua fachada de enfermeira zelosa, não se atreveu a recusar abertamente, embora os seus olhos azuis gelassem de desconfiança por trás do seu sorriso habitual. Ela até se ofereceu para acompanhar, mas insisti que seria melhor que eu estivesse sozinha com o médico para uma conversa mais íntima sobre o historial familiar, o que Patrícia, relutantemente, aceitou, sob a condição de que eu lhe contasse tudo depois. O dia da consulta chegou, e eu levei o meu pai à clínica da Draro Kapor, o coração a bater descontroladamente. Horácio estava particularmente sonolento naquele dia, uma manifestação clara da manipulação de Patrícia. Na sala de espera, enquanto meu pai cochilava na cadeira ao meu lado, as minhas mãos tremiam, segurando um envelope que continha as fotografias das mensagens e os comprimidos que tinha recolhido. Quando Adra Kapor nos chamou, a sua presença calma e olhar perspicaz imediatamente me deram alguma confiança. Comecei a explicar a situação, com o meu pai a bocejar ao meu lado. Descrevi a sua mudança de comportamento, a confusão, a sonolência excessiva, e como tudo parecia ter começado após a chegada de Patrícia. Com a voz embargada, apresentei as minhas anotações detalhadas sobre os horários do chá de ervas e as desculpas de Patrícia. Finalmente, com as mãos suadas, entreguei-lhe o envelope com as provas. Ela examinou as fotografias das mensagens com um rosto grave, e depois os comprimidos, um a um, sob uma luz especial. Mariana, começou a dar o Kapor, a sua voz suave mas firme, depois de um longo momento de análise. Estas mensagens são extremamente perturbadoras, e os comprimidos. Este é um sedativo potente, frequentemente usado para ansiedade e insônias, mas em doses controladas. Associado a este outro, um antipsicótico, também em doses baixas, mas que pode exacerbar a sonolência e a confusão em idosos. Se for administrado regularmente, sem necessidade clínica e em doses elevadas, pode simular os sintomas de demência. É um cenário clássico de abuso medicamentoso. Senti o impacto das suas palavras. Uma mistura de alívio e uma dor aguda, como se o meu peito se abrisse. A minha intuição não tinha falhado. Patrícia não estava apenas a dar-lhe um chá de ervas, ela estava a drogá-lo sistematicamente para o incapacitar, para o fazer parecer senil e vulnerável. Adra Kapor pediu uma amostra de sangue ao meu pai para uma análise toxicológica urgente, o que ele aceitou com um sorriso vago, ainda meio adormecido. Com base no que me apresenta e na observação clínica do seu pai, é quase certo que ele tem sido medicado indevidamente, Adraro. A Patrícia está a manipular a medicação para criar a ilusão de que o seu pai está a desenvolver demência rapidamente. A confusão, a sonolência, a perda de memória a curto prazo, tudo isso pode ser induzido artificialmente com a combinação e dosagem errada destes fármacos. A sua explicação ressoou na minha mente como um trovão. Não era demência, era um veneno lento. Patrícia estava a roubar a lucidez do meu pai, a roubar a sua dignidade, a roubar a sua própria mente. A verdade era muito mais cruel do que eu alguma vez imaginara. Lágrimas escorreram pelo meu rosto, não de fraqueza, mas de uma raiva fria e calculista. Telefonei a Miguel e ao tio Vitor assim que saí da clínica, a voz embargada pela emoção, mas a falar com uma clareza que só a confirmação da verdade pode trazer. Eles ouviram em silêncio, o choque evidente nas suas reações. Então, o Dr. Kapor, aquele a quem a Patrícia se referia, terminou. Disse Miguel, a voz carregada de ironia e indignação, é um especialista, mas ela estava a usar o nome dele em vão.
e a manipular o Horácio para parecer demente. Precisamente. Confirmei, sentindo um arrepio. Ela queria que ele parecesse incapaz de tomar decisões, para que ela e Diogo pudessem vender a casa e ficar com o dinheiro sem qualquer oposição. Foi aí que o plano dele se tornou cristalino e macabro na sua simplicidade. Os sedativos para induzir a demência aparente, as visitas controladas para que ninguém mais notasse o seu estado real, o afastamento dos amigos e familiares, e depois, a assinatura apressada da procuração e da venda da casa. Tudo para desviar o patrimônio do meu pai. As mensagens que tinha lido, a frieza de Diogo, a ganância de Patrícia, tudo se encaixava numa tapeçaria de traição tecida com precisão cirúrgica. O tio Vitor, pela primeira vez, parecia verdadeiramente abalado. Isto é hediondo, Mariana, como é que alguém pode fazer isto a um ser humano, especialmente a sua própria família? Não havia resposta para aquela pergunta. Apenas a urgência de agir. A Dracapor garantiu-me que o relatório toxicológico e o seu parecer clínico seriam provas irrefutáveis em tribunal. Aquele encontro não era apenas uma consulta, era o início da contagem decrescente para Patrícia e Diogo. A verdade, agora nua e crua, deu-me uma nova força, uma certeza inabalável de que a justiça, por mais dolorosa que fosse, prevaleceria. Com essa certeza a arder-me na alma, a nossa equipa, Miguel, tio Vitor e eu, reuniu-se com uma gravidade palpável. Não podíamos esperar que a justiça surgisse por si só, tínhamos de ser os seus arquitetos, construindo a armadilha peça por peça. Miguel, com a sua mente afiada, desenhou um plano tão preciso quanto arriscado, enquanto a Dracapor, ciente da urgência e da gravidade da situação, se comprometia a fornecer o seu testemunho e os relatórios toxicológicos no momento certo. Eles vão tentar apressar tudo, Miguel previu, os seus olhos fixos num calendário sobre a mesa. As mensagens entre a Patrícia e o Diogo indicam que a venda da casa é a prioridade máxima. A maneira mais eficaz de os apanhar é no ato, no momento em que tentarem forçar o Horácio a assinar os documentos. O plano era audacioso. Precisávamos de criar uma situação em que Diogo e Patrícia se sentissem suficientemente seguros e vitoriosos para baixar a guarda. A ideia era eu aceitar a venda da casa e até mesmo a mudança do meu pai para o lar de idosos, agindo com uma resignação que eles interpretariam como derrota. Era uma tortura dissimular a minha fúria, mas a ideia de os ver cair na própria armadilha dava-me forças. O momento seria o dia em que o agente imobiliário, Frank, o mesmo mencionado nas mensagens, viria com os documentos para a assinatura final. Tínhamos de ser nós a informar as autoridades sobre a data, sob a condição de uma ação discreta e coordenada. A Dracapor virá como uma visita de cortesia, a pretexto de uma reavaliação de rotina do Horácio, algo que Patrícia não pode recusar sem levantar suspeitas. Mas, na verdade, ela virá como testemunha e perita, explicou Miguel. Entrará na casa em simultâneo com a chegada dos oficiais, que terão um mandado de busca e detenção. Temos de cronometrar isto na perfeição. A minha tarefa era mais difícil, manter a fachada em casa, continuar a lidar com Patrícia e Diogo como se não soubesse nada. Cada palavra de Patrícia, cada chá de ervas, cada tentativa de Diogo de discutir os detalhes da venda, era uma punhalada no meu coração, mas eu tinha de sorrir e acenar, enquanto por dentro, o meu plano de vingança fervia. Era como viver num teatro, onde eu era a única a saber que o palco estava prestes a desabar. O tio Vitor, com a sua calma habitual, ofereceu-se para ser a ponte com a Dracapor e os contactos na polícia, garantindo que tudo estaria alinhado e que a intervenção seria impecável. Ele via a dor nos meus olhos, a angústia que me consumia, mas a sua presença sólida era um âncora na minha tempestade. Enquanto o dia da assinatura se aproximava, senti-me a desdobrar-me em duas Marias, a Mariana externa, subserviente e derrotada, que Patrícia e Diogo viam, e a Mariana interna, uma estrategista de nervos de aço, a contar os segundos para a verdade vir ao de cima. A angústia era um companheiro constante. E se algo corresse mal? E se Patrícia notasse a minha mudança de comportamento? E se o meu pai, sob o efeito dos sedativos, não conseguisse perceber o que estava a acontecer, ou, pior, ficasse ainda mais traumatizado? A ansiedade apertava-me o peito, uma corrente invisível que ameaçava sufocar-me. Mal dormia, revivendo cada cenário possível, cada diálogo, cada risco. Olhava para o meu pai, adormecido na sua poltrona, e a sua vulnerabilidade era um fogo que alimentava a minha determinação. A cada dia que passava, o meu coração batia a um ritmo frenético de esperança e pavor, sabendo que estava à beira de uma revelação que mudaria as nossas vidas para sempre. O palco estava montado, os atores no lugar, só me restava esperar o momento certo para puxar a cortina. O som da campainha, por volta das 3 da tarde, fez o meu coração parar. Era o sinal.
Na sala de estar, Diogo, com a sua pose habitual de homem de negócios, já folheava os documentos de venda da casa com Frank, o agente imobiliário, que exibia um sorriso complacente. Patrícia, ao lado do meu pai, segurava a sua mão com uma doçura forçada, os olhos azuis a faiscar de uma antecipação que eu conhecia bem. O meu pai, Horácio, parecia mais abatido do que nunca, os seus olhos fixos no papel que jazia sobre a mesa de centro, a caneta pousada ao lado, um símbolo da sua iminente desapropriação. A celebração que Diogo e Patrícia tinham orquestrado era uma farsa macabra, uma última humilhação antes do golpe final. Está tudo em ordem, pai, disse Diogo, a voz untuosa. É só assinar aqui, e depois a Patrícia ajuda-o com a mudança. O lar é espetacular, vai ver. Patrícia inclinou-se para o meu pai, sussurrando-lhe algo que não conseguiu ouvir, mas que fez Horácio piscar os olhos confusamente. Ele pegou na caneta, as mãos trêmulas. O meu coração apertou-se, mas mantive o meu rosto impassível, a máscara da filha resignada, derrotada. A minha garganta estava seca, o corpo tenso, cada músculo pronto para o que viria. Nesse preciso instante, a porta da rua abriu-se de rompante. Diogo e Patrícia viraram-se, os seus sorrisos petrificados. Miguel entrou primeiro, a sua presença calma, mas com uma autoridade silenciosa que encheu a sala. Atrás dele, o tio Vítor, com os seus olhos azuis flamejantes de raiva contida, e Adrá, Capor, de semblante grave, os relatórios e a pasta na mão, entrava com a dignidade de quem trazia a verdade. A seguir, para o choque visível de todos, 2 agentes da polícia judiciária surgiram à porta, fardados e com olhares sérios. O rosto de Diogo, antes tão arrogante, esvaziou-se de cor. Ele recuou um passo, a sua boca abrindo e fechando, sem palavras. Patrícia, por seu lado, largou a mão do meu pai como se estivesse a queimar, o sorriso falso a desmoronar-se num pânico evidente. Os seus olhos varreram a sala, fixando-se em mim, depois na Dracapor, e finalmente nos agentes da polícia, a compreensão brutal a atingi-la. O seu corpo encolheu-se ligeiramente, os seus ombros a curvarem-se sob o peso de uma culpa recém-exposta. Frank, o agente imobiliário, que assistia a tudo com os olhos arregalados, deixou cair os papéis da venda, que se espalharam pelo chão como folhas secas. O quê? O que significa isto? Gaguejou Diogo, a sua voz mal audível. Mariana, o que estás a fazer? Foi o meu momento. Inspirei fundo, sentindo uma força gélida a percorrer-me. A máscara caiu. A raiva e a dor que eu tinha guardado por tanto tempo irromperam. Avancei, parando entre o meu pai e os conspiradores, o meu olhar fixo em Patrícia, depois em Diogo. Significa o fim do vosso teatro, Diogo, comecei, a minha voz surpreendentemente firme, apesar do turbilhão dentro de mim. Significa o fim das vossas mentiras, das vossas manipulações, da vossa ganância. Significa que o meu pai não vai assinar nada. E não vai para lar nenhum. Patrícia tentou encontrar as palavras, mas só um som engasgado saiu da sua garganta. Pensei que não tinha provas, não é, Diogo? Continuei, virando-me para ele, com um sorriso amargo. Pois bem, enganaste-te. Tenho tudo. Tenho as mensagens, Patrícia, as vossas conversas sórdidas sobre o velho e o chá de ervas e que o estava a deixar cada vez mais confuso. Tenho as provas de que drogaste o meu pai sistematicamente, para simular uma demência que ele não tem. Adrá. Capor deu um passo em frente, a sua voz grave e autoritária. O doutor Horácio foi avaliado. Os relatórios toxicológicos confirmam a presença de sedativos e antipsicóticos em doses muito elevadas, inconsistentes com qualquer prescrição para sua condição. A manipulação de medicação para incapacitar um idoso é um crime gravíssimo. Os olhos de Patrícia, agora regalados, moveram-se entre mim e Adrá, Capor, a negação e o terror a misturarem-se no seu rosto. Diogo estava lívido, a sua expressão uma mistura de fúria e puro desespero. Ele tentou falar novamente, mas Miguel interveio. Diogo, Patrícia. As evidências são esmagadoras. As mensagens entre vocês dois detalham um plano para desviar o patrimônio do doutor Horácio, aproveitando-se da sua fragilidade e induzindo-lhe um estado de confusão. Isto é abuso de idosos, fraude e falsificação de documentos. A polícia tem um mandado. Um dos agentes deu um passo à frente. Senhora Patrícia Silva e Senhor Diogo Silva estão sob custódia por suspeita de abuso de idosos e fraude. O ar na sala ficou pesado, denso com a tensão. Patrícia, com um movimento súbito, puxou a mão para o rosto, os seus olhos fixos em mim, uma fúria selvagem a espreitar por trás do pânico, mas era uma fúria impotente. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor, quebrado apenas pela respiração ofegante de Patrícia e pelo som dos papéis esvoaçando no chão. Não havia como negar. A cortina tinha subido, e a verdade, finalmente, estava exposta em toda a sua brutalidade.
O acerto de contas tinha começado. Patrícia, com os olhos fixos em mim, tentou recuperar a sua compostura, mas o véu da sua farsa já estava desfeito. A fúria inicial transformou-se num pânico desenfreado, uma torrente de palavras que borbulhou dos seus lábios, quase inaudível no início. Não. Isto é um engano, uma armadilha. Ele aguinchou, apontando para mim, o dedo acusador a tremer. A Mariana está a mentir. Ela sempre me odiou, sempre quis o pai só para ela. Ela está a manipular vos a todos. Diogo, visivelmente chocado e pálido, tentou intervir, mas Miguel levantou a mão, um sinal claro para que Patrícia continuasse, a sua voz calma. A senhora Patrícia pode dizer o que quiser, mas as provas são bastante claras. Recomendamos que coopere. Patrícia riu, um som histérico e estridente. Cooperar? Vocês não percebem. Eu só queria ajudar o Horácio. Ele estava tão sozinho depois da morte da mulher. E o Diogo? O Diogo foi quem me convenceu. Ele disse que o pai já não estava bem da cabeça, que era melhor resolver a situação da casa antes que as coisas piorassem. Foi ideia dele. A sua voz subiu de tom, as palavras disparadas numa tentativa desesperada de desviar as atenções. Ele disse que eu merecia uma parte, pelo meu trabalho, por tudo o que fiz por ele. Diogo, furioso, tentou calá-la. Cala-te, Patrícia. Não digas asneiras. Asneiras? Foste tu quem prometeu que eu ficaria com metade. Tu é que falaste do Dr. Capor para me dizeres como podia ajudar a relaxar e a parecer mais distante. Tu querias o dinheiro da venda da casa. A sua confissão, embora distorcida pela culpa e pelo medo, confirmava exatamente o que eu já sabia, o que as mensagens tinham revelado. Foi Adraro, Capor quem quebrou a histeria, a sua voz grave e autoritária. Senhora Patrícia, os relatórios toxicológicos são irrefutáveis. O sangue do Dr. Horácio apresenta níveis de sedativos e antipsicóticos que indicam administração excessiva e sem justificação clínica. Estes fármacos, na dosagem que a senhora Patrícia lhes administrou, são capazes de simular sintomas de demência e incapacidade cognitiva, como bem descrito nas mensagens que a sua enteada recolheu. Adrá. Capor fez um gesto para o envelope que trazia consigo, agora entregue a um dos agentes. Isto não é apenas negligência, é manipulação deliberada e perigosa da saúde de um idoso. Miguel deu um passo em frente, segurando o meu telemóvel, onde as fotografias das mensagens de Patrícia e Diogo estavam abertas. Senhor Diogo Silva, senhora Patrícia Silva, estas mensagens são claros indícios de conspiração para enganar e desviar patrimônio. O velho está cada vez mais confuso, como combinamos, assim assinamos a venda da casa sem problemas, a minha parte é 50%, certo? E aquele dinheiro da conta dele, também. Metade para mim, metade para ti, como combinamos. A casa e o que houver nas contas. São as vossas próprias palavras, não há como as negar. O silêncio na sala era palpável, apenas quebrado pela respiração pesada de Diogo e pelo choro contido de Patrícia. A sua expressão, antes de fúria e negação, desfez em lágrimas e uma admissão amarga. Eu precisava de dinheiro, ela soluçou, levantando os olhos inchados para mim. As minhas dívidas. E o Diogo disse que era fácil, que ninguém iria reparar. Ele disse que o pai já não tinha salvação, que era apenas uma questão de tempo até ficar completamente dependente. Eu só queria uma vida melhor. Adrar Capor, com uma frieza profissional, interveio. A sua ganância não justifica o abuso e o perigo a que submeteu o Dr. Horácio. A manipulação da sua medicação pôs em risco a sua vida e a sua sanidade. O Dr. Horácio, quando livre da sua medicação indevida, é perfeitamente capaz de tomar as suas próprias decisões. Os agentes da Polícia Judiciária, que até então tinham observado e ouvido atentamente, sem necessidade de mais formalidades declaratórias, começaram a conduzir Patrícia Silva e Diogo Silva para fora da sala, para serem levados à esquadra para interrogatório formal. A formalidade da ação policial era incontornável, e os direitos já haviam sido comunicados. O rosto de Patrícia estava desfigurado pelo choro, a máscara de doçura totalmente estilhaçada, revelando a alma corroída pela ganância e pelo desespero. Diogo permaneceu em silêncio, a sua cabeça baixa, a arrogância substituída por uma vergonha esmagadora. A teia de mentiras que tinham tecido desvendou-se, peça a peça, revelando a sua brutalidade e a sua ganância. Os meus olhos encontraram os do meu pai, que, apesar de ainda parecer confuso, me estendeu a mão. Segurei-a com força, uma promessa silenciosa de que, a partir daquele momento, a verdade seria a sua única medicação. O aperto na mão do meu pai era um bálsamo para a tempestade que ainda se agitava dentro de mim.
Os agentes, com uma eficiência silenciosa, levaram Patrícia e Diogo para fora de casa. Ela, com o rosto inchado e marcado pelas lágrimas, lançou-me um último olhar de ódio puro antes de desaparecer, as suas últimas palavras ecoando, um choro de raiva e desespero misturado com autopiedade. Diogo, por sua vez, foi arrastado para fora, a cabeça baixa, sem sequer ousar olhar para mim ou para o pai. O silêncio que se instalou na sala, depois do barulho da porta fechar, era pesado, mas também carregado de um alívio quase palpável. A farsa tinha acabado. Miguel e o tio Vitor ficaram, observando-me com uma mistura de preocupação e orgulho. Adrá. Capor garantiu-nos que os relatórios e os testemunhos eram irrefutáveis. Patrícia será acusada de abuso de idosos, fraude e administração de substâncias nocivas, explicou Miguel, a sua voz séria. São crimes graves, Mariana, com penas de prisão consideráveis. A sua intenção de manipular o teu pai para desviar o seu patrimônio através da venda da casa e da conta bancária será provada pelas mensagens e pelos relatórios médicos. Horácio, ainda confuso, parecia sentir a mudança no ambiente. Apertei-lhe a mão novamente, prometendo que tudo ficaria bem. Patrícia não teve sequer a oportunidade de voltar para casa para recolher as suas coisas. As autoridades garantiram que, dada a gravidade das acusações e o risco de ocultação de provas, ela seria impedida de contactar o meu pai ou de regressar. As suas dívidas, que ela confessou serem a sua motivação, foram rapidamente expostas pela investigação. A sua reputação como enfermeira estava arruinada, a sua licença profissional seria suspensa e, muito provavelmente, revogada. O impacto financeiro seria devastador para ela, sem um emprego, com dívidas e a enfrentar custos legais significativos, sem falar nas consequências de uma possível pena de prisão. Ela perderia tudo o que esperava ganhar, e muito mais. Quanto a Diogo, o seu destino era igualmente sombrio, embora de uma forma diferente. Embora não estivesse diretamente envolvido na administração da medicação, as suas mensagens e a sua cumplicidade no esquema de fraude para vender a casa eram inegáveis. Miguel explicou que ele enfrentaria acusações de fraude, conspiração e, potencialmente, de abuso financeiro de idosos. A sua carreira de consultor financeiro, construída sobre uma fachada de integridade e sucesso, desmoronou-se. A notícia espalhou-se rapidamente nos círculos profissionais, e ele tornou-se um pária, a sua reputação manchada para sempre. Clientes, antes ansiosos por trabalhar com ele, retiraram os seus investimentos, e a sua firma demitiu-o sem hesitação. O ostracismo social foi imediato e brutal, a vergonha pública adicionando uma camada de punição à sua queda. Observava tudo isto a desenrolar-se, um nó na garganta. Era justiça, sim, mas também era a desintegração da minha própria família. Ver o meu irmão a ser desmascarado daquela forma, a sua ambição cega a levá-lo à ruína, deixou um sabor amargo. As repercussões legais e sociais foram severas, servindo como um lembrete contundente de que a ganância e a traição, especialmente contra os mais vulneráveis, nunca ficariam impunes. O caso de Patrícia e Diogo rapidamente se tornou um exemplo público, um eco sombrio nos noticiários locais sobre os perigos do abuso de idosos e a necessidade de vigilância. A nossa casa, antes palco de uma conspiração cruel, começava agora a purificar-se, embora as cicatrizes levassem tempo a sarar. A luta pela verdade tinha cobrado o seu preço, mas a integridade do meu pai estava, finalmente, protegida. Enquanto o eco dos passos da polícia se afastava, levando consigo Patrícia e Diogo, um silêncio pesado instalou-se na sala, interrompido apenas pelo choro contido de Lara. A minha irmã, até então uma figura ambivalente, observadora silenciosa da teia de mentiras, parecia agora desfeita. Sentou-se no sofá, a cabeça entre as mãos, as lágrimas a escorrerem por entre os dedos. Não havia mais espaço para negação, a brutalidade das revelações de Miguel e da Dra. Capor, as provas irrefutáveis de abuso e manipulação, tinham estilhaçado as suas defesas. Horas depois, quando a Dra. Capor e Miguel já tinham partido, deixando-nos com a promessa de apoio contínuo, Lara finalmente levantou a cabeça. Os seus olhos, vermelhos e inchados, encontraram os meus. Mariana. Eu sinto tanto, ela soluçou, a voz embargada pela culpa. Eu não queria acreditar. O Diogo. Ele sempre teve uma forma de me convencer de que tudo o que fazia era pelo bem da família, pela segurança do pai. Eu fui tão cega. Tão estúpida. Como pude deixar isto acontecer? Devia ter te ouvido. As suas palavras, cheias de um remorso genuíno, eram um bálsamo para as minhas feridas, uma primeira fissura no muro de dor que eu construíra em redor da minha família. Ver a Lara desarmada, a sua habitual indiferença substituída por uma vulnerabilidade palpável, fez-me perceber que, embora manipulada, a sua essência ainda era a da minha irmã mais nova, confusa e perdida.
Apesar da turbulência emocional, o efeito mais imediato e visível da partida de Patrícia foi a recuperação gradual e notável do meu pai. Nos dias que se seguiram, à medida que os sedativos saíam lentamente do seu sistema, a névoa nos seus olhos começou a dissipar-se. A sonolência excessiva deu lugar a um estado de alerta surpreendente. As suas caminhadas no jardim, antes lentas e hesitantes, tornaram-se mais firmes. Uma manhã, enquanto tomávamos o pequeno almoço, ele olhou para mim com uma clareza que há muito não via. Mariana, a tua mãe. Ela adorava esta toalha de mesa, não adorava? O meu coração saltou. Era sua memória a regressar, a sua lucidez a florescer novamente, não como um rio impetuoso, mas como um riacho que gradualmente recuperava o seu curso. Ele ainda tinha momentos de confusão, pequenas lacunas, resquícios do terror a que fora submetido, mas eram cada vez mais raros. A sua capacidade de tomar decisões simples, de expressar os seus desejos, de partilhar histórias do passado, voltava lentamente, como um sol que emerge após uma longa tempestade. A cura das feridas emocionais seria um processo mais demorado, mas a casa, agora desprovida da presença tóxica de Patrícia, começou a respirar. As conversas de Lara, cheias de um remorso genuíno, eram um passo fundamental para sua reconciliação. Ela não pedia perdão por Diogo, mas pela sua própria passividade e falha em questionar, pela sua incapacidade de me apoiar. Ela repetia, e eu, ao vê-la tão vulnerável e sincera, comecei a sentir o gelo no meu coração a derreter. Todos cometemos erros, Lara, respondi. O importante é aprender com eles. O processo de reconstrução da família começou com pequenos gestos, longas conversas noturnas entre Lara e eu, piqueniques no jardim com o meu pai, onde ríamos e chorávamos, tentando preencher os vazios deixados pela dor. O tio Vitor, com a sua sabedoria, era uma presença constante. A família é um jardim, precisa de ser cuidada e regada, mesmo depois das tempestades mais fortes, ele lembrava-nos. As raízes são profundas. Acreditava que a nossa, apesar de ferida, tinha sementes de resiliência e amor capazes de florescer novamente. Era um novo começo, onde a verdade, por mais dolorosa que tivesse sido, era o alicerce para uma nova esperança. A casa, antes um palco de conspiração e desespero, começava a encher-se novamente de riso e do calor reconfortante do amor incondicional, um testemunho silencioso de que a família, mesmo quando quebrada, pode encontrar o seu caminho de volta à luz. Com o silêncio finalmente preenchido por risos verdadeiros e o calor do amor que renascia, comecei a sentir o meu próprio corpo a relaxar, uma leveza que não experimentava há anos. As paredes da casa, antes testemunhas de um drama sombrio, pareciam agora respirar conosco, exalando uma paz profunda. Para mim, essa paz não era apenas a ausência de conflito, era a liberdade de me redescobrir, de reavaliar o caminho que me trouxera até ali. Durante anos, a culpa por ter abandonado a minha carreira de arquiteta foi uma sombra persistente, um sussurro de arrependimento. Tinha sido fácil convencer-me de que a minha vida profissional estava irremediavelmente perdida, um sacrifício total pela minha família. Mas agora, com o meu pai a recuperar a lucidez e a Lara a reconectar-se conosco, percebi que a dedicação não precisava de significar anulação. Era como se a minha mente, antes focada na defesa e na vigilância, tivesse agora espaço para sonhar novamente, para construir, mas de uma forma diferente. Comecei por pequenos projetos dentro da própria casa. Remodelei o quarto do meu pai, criando um espaço mais funcional e acolhedor, onde a luz natural dançava de forma suave. O jardim, negligenciado durante os meses de tensão, transformou-se no meu novo estúdio, onde passava horas a projetar novos canteiros, a visualizar a expansão da nossa pequena horta. Era uma forma de revisitar as minhas paixões, mas com uma nova perspectiva, não mais para construir arranha-céus, mas para criar espaços de cura e bem-estar. Descobri um novo nicho na arquitetura de interiores focada em ambientes para idosos e pessoas com necessidades especiais, utilizando as minhas próprias experiências para criar projetos que realmente fizessem a diferença na vida das pessoas. Era uma carreira que me permitia estar perto do meu pai, mas também alimentar a minha alma. A comunidade, que inicialmente nos observava com apreensão e depois com choque face às revelações, acabou por nos abraçar. Os vizinhos, George e Marta, que tinham sido os primeiros a suspeitar da farsa de Patrícia, tornaram-se presença constante, os seus olhos cheios de admiração pela minha persistência e pela recuperação do meu pai. Muitas vezes, traziam-nos pratos caseiros ou ofereciam-se para levar o meu pai a passear. O nosso caso tornou-se um alerta para a região, e não raras vezes, pessoas que enfrentavam situações semelhantes vinham ter comigo, buscando conselhos e uma voz amiga. E, como se a vida quisesse selar esta nova fase com um presente, o tio Vitor anunciou a sua decisão de se mudar para uma casa mais pequena, a apenas algumas ruas da nossa. Já estou farto de viver tão longe, disse ele, com um brilho nos olhos.
É tempo de estar mais perto da minha família. E o vosso jardim, Mariana, precisa de umas mãos experientes. A sua chegada trouxe não só a sua sabedoria e bom humor, mas também um sentimento de segurança, de que nunca mais estaríamos sozinhos face a qualquer adversidade. Era como se a nossa pequena fortaleza se tornasse ainda mais impenetrável. A casa da família, outrora um peso, um alvo, um palco de conflitos, havia se transformado num símbolo tangível da nossa vitória. Não seria vendida. Permaneceu com o meu pai, um refúgio de memórias e um alicerce para o seu futuro. As suas paredes sussurravam histórias de superação, de amor resiliente, de justiça alcançada. Era agora um porto seguro, um santuário de esperança, onde a presença do meu pai, livre das sombras do passado, era a prova viva de que, com amor e vigilância, qualquer tempestade pode ser superada. A cada dia que passava, a certeza de que tínhamos feito a escolha certa, de que tínhamos lutado pela causa justa, enchia-me o peito de uma gratidão imensa. Tínhamos não só salvado o meu pai, tínhamos salvado a nossa casa, a nossa história e a nossa alma. O vento da mudança soprou, levando-nos para longe das paredes familiares, em busca de uma paisagem que pudesse espelhar a paz que finalmente encontrávamos. A ideia de uma viagem, uma fuga do familiar para o desconhecido, surgiu naturalmente nas nossas conversas noturnas. O meu pai, Horácio, com a sua saúde restabelecida e a mente mais clara do que nunca, ansiava por rever o mar, por sentir a brisa salgada, por reviver as memórias de juventude. E assim, decidimos ir para o arquipélago da Madeira, um pedaço de paraíso flutuante no Atlântico, que ele sempre falara com saudade. Em cada curva das estradas sinuosas da ilha, em cada miradouro que revelava o azul infinito do oceano e o verde luxuriante das montanhas, sentia a leveza de um peso ser levantado. O meu pai, sentado ao meu lado, os seus olhos a percorrer a paisagem com uma vivacidade renovada, contava-me histórias dos seus tempos de jovem, das suas primeiras viagens, dos sonhos que tinha. No Funchal, passeámos pelos mercados coloridos, onde o cheiro a flores exóticas e a fruta fresca enchia o ar. Comemos espetadas de carne de vaca, preparadas com louro tradicional, e rimos com as piadas dos habitantes locais. Cada refeição, cada pôr do sol sobre o mar, era um bálsamo para as feridas, uma reconstrução silenciosa de tudo o que fora abalado. Uma tarde, sentados num banco com vista para as casas típicas de Santana, com as suas fachadas triangulares e telhados de colmo, o meu pai virou-se para mim, a sua voz suave. Sabes, Mariana, a vida é como estas casas. Precisa de ser cuidada, de ser protegida das intempéries. Mas a sua beleza está na sua simplicidade, na sua capacidade de resistir. As suas palavras atingiram-me profundamente. Ao longo daquela viagem, e em muitas conversas sob o céu estrelado da Madeira, a minha própria perspectiva sobre os acontecimentos passados cristalizou-se. Aprendi que o amor não é cego, mas sim perspicaz. Que a vigilância é um ato de amor, e que por vezes, proteger quem amamos significa ver além do que os olhos querem ver, ir contra as aparências mais doces. Compreendi que não se trata apenas de reagir à adversidade, mas de antecipá-la, de construir defesas invisíveis com base na intuição e na observação. O perdão, contudo, foi a lição mais difícil. Perdoar Diogo pela sua ganância cega, perdoar Patrícia pela sua crueldade motivada pelo desespero, e até perdoar-me a mim mesma pela culpa que carreguei por ter abandonado a minha carreira. Não significava esquecer, nem absolver. Significava libertar-me da amargura que, como um veneno lento, podia corroer-me por dentro. Ao ver Lara, a minha irmã, a esforçar-se genuinamente para se redimir, para se reaproximar do pai e de mim, percebi que o perdão, sobretudo familiar, é um processo, um caminho de reconstrução, onde os laços, mesmo quando esticados ao limite, podem ser remendados com paciência e amor. O futuro da casa, do nosso refúgio, não era uma preocupação agora. Permanecia como um bastião de memórias, um testemunho silencioso da nossa resiliência. O meu pai, com o tio Vitor por perto, estava seguro e amado. Quanto a mim, a arquitetura de interiores para ambientes de cura não era apenas uma carreira, era uma vocação, uma forma de usar a minha experiência para iluminar a vida de outros, construindo espaços onde a vulnerabilidade pudesse encontrar conforto e dignidade. No nosso último dia na Madeira, enquanto observávamos o sol a mergulhar no oceano, pintando o céu com tons de laranja e roxo, senti uma gratidão profunda. A nossa história, marcada pela traição e pela dor, terminava não com uma ferida aberta, mas com a promessa de uma família mais forte, mais unida. A vida é imprevisível, cheia de sombras e luzes, mas a força dos laços familiares, a coragem de lutar pela verdade e a capacidade de perdoar são as âncoras que nos mantêm firmes, mesmo nas maiores tempestades. Aprendi que a casa é mais do que paredes, é o coração que lá reside, é o amor que a preenche.
E o nosso coração, o nosso amor, finalmente, estava completo.